boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez, é uma alegria para nós, uma satisfação mesmo essa reunião. Em nome de Jesus, que Deus nos ampare, todos podemos auxiliar, sempre nós comentamos isso, pensando em pessoas que a gente conhece que nesse momento estão precisando mais que nós. Vamos unir os nossos pensamentos, principalmente, para que possamos ser instrumentos de Deus. Somos todos irmãos, estamos juntos. Muito obrigado pela presença, nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, penas temporais. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais e então é exato dizer que, depois da morte, a alma não tem senão sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são, para ela, um sofrimento. Mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizei frequentemente, daquele que está morto, que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico, nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso de todas as humilhações, aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-las-ei. Questões 273, 393 e 399. O homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente ele espia, desde esta vida, sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência, também toda material. Olha só, a 273 nós vamos comentar depois. A 393, nós já comentamos aqui anteriormente, mas está chamando aqui, ele diz o seguinte: como pode o homem encarnado ser responsável por coisas que não se lembra? Por exemplo, devido à expiação, sofrimento, aquilo que nós estamos passando, muitas vezes nós temos uma conduta correta e a gente continua sofrendo. Aí é o passado, é o que está dizendo aqui. Então, a cada reencarnação, nós vamos ficando mais inteligentes e nós temos um melhor discernimento entre o bem e o mal. Então, se nós cometemos o mal, nós vamos reincidir, nós vamos repetir a prova. Mas como a gente já tem o conhecimento, por isso que a gente tenta andar corretamente. Mas nós já desviamos lá atrás. Por isso de Jesus, não julgueis para não ser julgado. E na outra ali, é o seguinte: o que nós estamos passando nessa encarnação tem alguma coisa a ver com o nosso passado? O Espírito responde: certamente, porque o passado está muito presente. E o presente, nós vamos formar o nosso futuro. Então, de acordo com aquilo que nós estamos praticando na Terra, com a nossa conduta, vai ser a nossa próxima reencarnação. Mas isso a gente vai ver nos livros do Chico Xavier. Isso a gente vai ver em todos os livros do Chico Xavier, principalmente na série André Luiz, que nós estamos vendo aqui, O Nosso Lar. Um estudo interessantíssimo que nós estamos fazendo às terças-feiras aqui. Mas nós vamos ver isso no livro do Emmanuel, há 2000 anos, que ele foi senador romano, ele não gostava de escravo, ele mandou um escravo para as galés, e sem perdão, e depois, quando ele quis se redimir, não teve mais recurso, o rapaz já tinha sido vendido como escravo. O que acontece? Ele volta como escravo no livro 50 anos depois, para sentir na pele aquilo que ele fazia com os outros. Então, ninguém paga aquilo que não deve. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se nós estamos sofrendo, nós já estamos colhendo. Se nós estamos com a conduta correta, nós estamos semeando coisas boas para colher numa próxima. E o que achei interessante aqui, que às vezes nessa mesmo,
A gente comete alguns deslizes, alguns erros, nós fazemos escolhas erradas e nós já espiamos. Quantas vezes nós achamos que um negócio, principalmente, alguma coisa material, a gente acha que vai ter vantagem naquilo e a gente acaba não tendo nenhum resultado positivo e se complicando cada vez mais. Então, é nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Até eu brinquei a hora que eu cheguei aqui com o Reinaldo, falei, Reinaldo, nós não podemos reclamar. Ele falou, não, nós podemos, nós temos o livre-arbítrio, só que não adianta nada. Podemos reclamar, mas não vai adiantar. Nós temos que ter uma atitude, né? Então está dentro disso aqui. O homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforço para se melhorar. Frequentemente ele espia desde essa vida sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência, também toda material. Então, muitas vezes nós investimos em coisas materiais a nossa felicidade. E nós esquecemos das coisas espirituais. Nós precisamos de coisas materiais. Se a gente puder se vestir bem, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma vida muito boa, vamos ter, sem prejudicar ninguém. Sempre eu lembro de Humberto de Campos. Nós podemos subir a altura que nós alcançarmos, sem usar a escada do outro. Usar a nossa própria escada. Essa coisa de julgar é uma coisa que a gente fica comparando. No fundo é isso, comparação e um julgamento daquilo que a gente entende como mais certo ou errado, e a gente quer ser juiz da vida do outro. E isso é o maior problema que acontece na nossa sociedade. E é a raiz de todo o preconceito, de toda essa celeuma que o ser humano acaba criando, né? E é tão interessante que às vezes a gente fala, você está vendo fulano, ele está passando, mas ele merece. Viu o que ele fez lá atrás? Já estamos julgando. Se a gente estivesse no lugar dele, será que a gente faria diferente? Muitas vezes a gente critica, mas muitas vezes a pessoa se vende. E o resultado vai ser terrível para ele futuramente. E olha só, o dinheiro ele ajuda muito, mas ele não traz a paz interior. Ele não traz. Se a gente cometeu alguma coisa, se a gente lesou alguém, isso no final da vida é que nós vamos começar a pensar. Quando o físico não responder mais às atitudes espirituais, a gente perde aquele vigor, aquela vitalidade, aí nós começamos a questionar a nossa vida. Como foi a nossa vida? Olha, eu vivi com fulano, eu prejudiquei ele, eu fiz isso, né? E aí é duro, porque a consciência cobra. Mas aí já não tem mais jeito, porque aí já está no fim. Nós podemos se arrepender. O arrependimento já é uma grande virtude, que vai dar uma oportunidade para a gente. Mas o que está feito, está feito. Aí vamos sempre lembrar do Chico Xavier. Chico Xavier, segundo os espíritas, disse um dia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Olha que coisa inteligente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um futuro diferente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos os nossos... Isso aí tem uma passagem na Bíblia que nós já comentamos aqui. O homem ele devia uma grande quantia lá para o Senhor. Ele foi lá e pediu perdão, ele não podia pagar, ele falou, não, eu te perdoo. Quando ele saiu, ele andou um pedaço e um outro que devia uma pequena quantia para ele. O cara pediu perdão e falou, não, não vou te perdoar. Você vai ter que me pagar. A gente às vezes recebe um benefício grande de Deus através de uma cura, da saúde, tudo, mas às vezes a gente esquece. Aí é aquela ingratidão. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus é, sobretudo, a lei de justiça fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra, e por isso aquele que é justo aos vossos olhos frequentemente está marcado pelo seu passado? Aqui chama a questão 393, mas ela já foi comentada anteriormente. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa?
é a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio nem ciúme, eles vivem entre si em paz porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que fazem o tormento da nossa existência terrestre. Então, nós vamos chegar lá, porque no livro dos Espíritos está escrito que nós vamos ser anjos. Até o Roberto Pavarim fez a reunião aqui na terça-feira e disse, Jesus não disse, vós serão deuses. Jesus disse, vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós vamos chegar lá, nós vamos evoluir. Aí eu lembro de um filme interessante que me veio aqui agora. Os deuses devem estar loucos. Alguém já assistiu Vale a pena. esse filme? Gente, é interessantíssimo. É uma tribo de índio. Eles não conheciam praticamente nada material. Eles eram muito solidários. Passa um avião numa altura muito alta e deixa cair uma garrafa de coca. Aí, um dos índios acha a garrafa de coca e acha muito bonito e interessante, mostra para um outro índio. E aí todo mundo quer a garrafa de coca. Aí ele percebeu que se ele soprasse o bico da garrafa, fazia barulho, dava um assobio. Aí ele sopra, o outro acha interessante. E aí eles começam a brigar por causa da garrafa. E aí leva no chefe, o chefe fala, isso é coisa do demônio, eu vou jogar ela para fora da terra, que eles achavam que a terra era um disco, e sai. Então despertou o quê? O egoísmo ali. Porque muitas vezes a gente disputa alguma coisa que não vai ficar para nós não vamos ficar. Quanta disputa de terra que tem, que a pessoa acaba morrendo e não vira nada. Eu morei lá em Rondônia e tinha muito grileiro lá, cara que mudava a divisa das terras. Morreram tudo já, porque vai ficando e a terra fica aí para outros brigarem. E esses espíritos vêm e incentivam aqueles que estão encarnados, se eles não mudaram, incentivam eles para continuar a briga, continuar a demanda. Olha para vocês verem. Como que nós estamos ainda materializados. Mas nós vamos chamar as questões aqui, nós não vamos chamar só essas duas, nós vamos chamar uma série delas. Nós vamos prestar bem atenção, né, para a gente entender bem isso aqui. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira nem a última e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Por isso que nós não devemos também cobrar muito de nós estamos evoluindo. Mas então nós estamos vendo aqui o planeta Terra, a condição do planeta Terra. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo. Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente, já viveste em outros mundos e sobre a Terra. Olha só, tem espíritos encarnados pela primeira vez na Terra, que é o que está falando aqui. E nós podemos voltar e nós podemos ir para outro planeta. Nós não somos da Terra. Nenhum de nós somos da Terra. Nós já vivemos em outros planos. Entendeu? Aí nós vamos pegar uma frase de Jesus. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas no reino de Deus, João Batista é o menor. Olha só, Jesus falando isso para nós. Interessante. Porque dos nascidos de mulher, João Batista era um espírito terreno, mas que já tinha vivido, mas ele começou na Terra. Dificilmente nós começamos aqui na Terra, a gente sempre habitou um planeta inferior à Terra ainda, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que a tecnologia avançou bastante. Mas Jesus afirmando, no reino dos céus, ele é o menor. Olha para vocês aí, João Batista todos sabem, né? Quem foi? Chico foi Platão, João Batista, José de Anchieta, o codificador Allan Kardec e ele, Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma, porque eu ouvi disso da boca dele mesmo.
Chico Xavier, foi João Batista. João Batista foi Elias, foi Moisés, foi Platão, olha só. Voltar a habitar a terra é uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja a missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Olha aqui, esse livro é impressionante. Olha aqui, nós estamos voltando lá atrás, nas questões, para a gente entender isso daqui, que os espíritos eles vão chamando, para a gente entender claramente. Então, se a gente não progredir, a gente pode ir para um planeta que não seja melhor e que pode ser pior ainda. Se a gente não progredir, moralmente, porque o Ritter, segundo Chico Xavier, ficará 1000 anos num planeta bem primitivo. Com a inteligência dele, ele vai ajudar a evoluir o planeta. Porque Deus não quer que nenhuma ovelha se perca. Então a gente sempre tem alguma coisa que Deus pode usar. Se a gente não serve num local, a gente serve em outro. Mas Deus vai nos usar sempre, de acordo com a nossa capacidade. E aqui, existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular. A menos que seja em missão. E nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, os grandes avatares que vieram à Terra, são espíritos que voltaram a habitar a Terra, mas já viveram em outros planos. A gente vê certos espíritos que eles têm que ter habitado. Os que trouxeram a tecnologia para nós mesmo. Tudo isso que nós temos hoje, vocês acham que são espíritos que é daqui da Terra, que não vieram de outro plano? Quem está vendo o estudo do Nosso Lar vai ver aqui que no Nosso Lar, em 1938, 1940 no máximo, lá já tinha TV, lá já tinha transmissão, que tem tudo aqui agora. Tá? E a ressonância magnética. Tudo. Tinha ressonância magnética, tinha tudo lá. Né? Não seria melhor permanecer como espírito? Não, porque ia estacionar. E o que Deus quer? Que a gente avance. Então nós precisamos da matéria. Nós temos que saber usar a matéria. Nós temos que saber usar o dinheiro. Tem um livro do Chico Xavier e do Emmanuel que chama O Livro da Esperança. Ele tem 2 lições sobre o dinheiro, interessantíssima, onde ele fala que o dinheiro é o sangue da sociedade, mas o dinheiro compra a dignidade de um homem, ele compra a honra de uma mulher, ele compra muitas vezes a pseudo-justiça nossa, através dos homens, mas ele também compra o medicamento. Olha só, então, é saber usar. E olha o que acontece. Quando o espírito não tem o corpo, porque ele está do outro lado, ele vai usar o médium. E aí, de acordo com a moral do médium, com a conduta do médium, o espírito usa ele. Olha só, muitos crimes são fomentados por espíritos inferiores, por obsessão. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num pode se fazer no outro. Há homens que estão sob a terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na terra? Nenhuma utilidade teria isso. Olha só. Então está aqui, não tem vantagem nenhuma. Até no livro dos médiuns está escrito que a comunicação com os espíritos é um fato secundário. Tá? O importante é nós, a gente se melhorar e procurar agir corretamente. Porque é aquilo, religião é rótulo, mas o espiritismo leva uma vantagem muito grande, porque traz tudo isso daqui para a gente. Olha só essa primeira aqui para nós, os espíritos depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar nesse sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós e outros. Né? Todos os mundos são solidários. Aí o amor que nós vamos adquirindo é aquele amor que une os planetas. Aquele amor que envolve o universo. É o amor puro de Deus. Esse amor está dentro de nós. Nós vamos evoluindo e nós vamos despertando esse amor. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos amar mais. É a única coisa que quanto mais a gente der, mais a gente tem. É o amor. Nunca vai faltar. Quanto mais amor a gente distribuir, mais amor a gente recebe. Aí Jesus novamente. Aquele que der um copo d'água em meu nome,
por ser meu discípulo, jamais perderá seu galardão. Um copo d'água, que é insignificante. Imagina se a gente der alguma coisa de nós, alguma coisa que a gente gosta muito. E tem coisa que a gente gosta e a gente não quer dar para ninguém, a gente morre e larga aí. Então, se o outro gostou, o outro precisa, a gente não precisa mais daquilo, apesar de gostar, vamos distribuir. Vai ser bom para nós. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Olha só, olha a inteligência dos espíritos aí. Realmente isso daqui é uma verdade muito grande. Eu já comentei aqui, se a gente começar a fazer conta, fazer número, nós vamos ficar loucos, nós nunca vamos chegar no final. Vai cada vez mais aumentando, é coisa que nós não temos capacidade ainda. Então, no livro dos Espíritos está escrito, tem muita coisa que nós não temos capacidade. O nosso cérebro não aguenta. Aí eu lembro do Chico Xavier, quando poeta, que ele escrevia através do Chico Xavier aquelas poesias complicadíssimas, né? Ele falava para o Chico Xavier regando alho, e ele passava, o Chico Xavier não entendia. Ele falava, sua cabeça não aguenta mesmo. Sua cabeça não... Augusto dos Anjos falava de universo, de... tudo quanto é coisa, de constituição atômica, todas aquelas coisas complicadíssimas, e o Chico Xavier ouvindo e não entendia, né? Agora vocês imaginam, se o Chico Xavier não entendia, é muito difícil um outro entender, porque o Chico Xavier é um espírito já superior, com pouca cultura, mas e o arquivo dele? Se a gente pegar as poesias que o Chico Xavier recebeu, nós vamos ficar admirados de ver as poesias dele, porque está no arquivo mental dele, o espírito só usa aquilo que a pessoa tem. Nós vamos agora fazer o nosso pedido mental, e agradecer por estarmos aqui lúcidos para poder entender tudo isso que é trazido para nós através do Espiritismo. Obrigado, gente. E a reunião de hoje nós vimos aí. Aí a gente sempre gosta de citar alguns livros interessantes. Por exemplo, nós temos o livro A Crise da Morte, um clássico da literatura espírita. Temos um outro livro para aqueles que gostam de dialogar, tudo, que é Diálogo com as Sombras. Esse livro é muito importante para aqueles que fazem o diálogo, para entender. É um livro bem didático mesmo, e o Hermínio Correia Miranda, ele colocou nesse livro ali tudo aquilo que o dialogador precisa numa reunião. Mas o que precisa mais? O que nós falamos aqui hoje, o amor. É o amor. Quando a gente doa o amor, o espírito pode estar revoltadíssimo. Quando ele recebe o amor, recebe a orientação, ele muda padrão dele. Então tudo isso é o amor que vai nos envolver. Então fica aí para nós. E aí sobre o problema no plano espiritual, que às vezes a pessoa acha que morreu, descansou, no livro Contos dessa e de Outra Vida, nós vamos ver um item lá muito interessante, Os Apuros de um Morto. Nós vamos ver uma história lá interessantíssima, porque o marido achou que a esposa estava saudosa dele, né? E ele volta e vê que não tinha nada daquilo. Mas isso nós vamos ver no livro Nosso Lar também, um pouco mais para frente. Quando o André Luiz quer ver a mulher dele de todo jeito. Quando ele chega, ela está com outro. É doloroso para ele. Ele fala, puxa vida, achei que a Zélia não ia me esperar. E ela ainda fica brava com a filha dela. Uma das filhas dela fala, eu estou lembrando muito do papai. Ela fala, esqueça seu pai. Fulano está sofrendo muito, eu amo muito ele. Quando ele entra no quarto, ele vê o rapaz deitado no quarto dele lá. Ele sai correndo, aí eles orientam ele, você tem que ajudar, ele é seu irmão. Olha só que dureza, né? Mas, pra gente ir embora, é melhor perder a esposa ou o esposo para um irmão, um amigo ou uma amiga do que para um estranho, né? Porque a amiga vai cuidar bem dele, um amigo vai cuidar bem dela. Isso quem fala é o Dr. Isaías Claro. Mas só agradecer a vocês pela tolerância, pelo carinho, por tudo. Que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.